Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Dreamweaver. Nessa aula vamos trabalhar com as imagens. Vamos começar a inserir imagens na página. Vimos já como colocar uma imagem de fundo, que é totalmente diferente da opção de inserir a imagem dentro do seu arquivo na visualização da sua página. Eu vou vir aqui para o código-fonte, eu vou apagar esse marquee, que eu quero mostrar algumas configurações da imagem, então como marquee não vai ficar legal aqui. Vou apagar ele, é só selecionar e dar delete, tá? Aí vou voltar para o meu design. Agora eu quero pôr uma figura, uma imagem aqui no final da minha página. Clico no final, dou um Enter para que vá para a linha de baixo. E aqui na guia comum eu tenho a opção para inserir imagem. Se não estiver ela aqui, vai estar outra ferramenta, porque ela tem a seta, então quer dizer que tem mais ferramentas dentro. Tem outras opções aqui para inserir dentro dessa ferramenta aqui. Eu quero imagem, então vou escolher imagem. O símbolo da imagem é esse que parece uma arvorezinha aqui, né? Os outros, ó, são diferentes. Então, para a imagem, esse daqui. Cliquei nele, ele abriu já diretamente na pasta onde eu defini site e mostrou as imagens que eu tenho, JPG, PNG, GIF, todo tipo de imagem ele vai exibir aqui dentro. Eu quero essa daqui, então clico sobre ela e clico em OK. Ele vai pedir o texto alternativo, o Alt, que depois eu mostro, que não funciona na maioria dos navegadores. Eu não vou pôr nada e nem a descrição aqui o link, né? Também não vou pôr nada. Então, só clico em OK. Está aqui a minha imagem. Agora, aqui embaixo eu tenho as propriedades dessa imagem. A largura e a altura. Então, eu não quero esse tamanho. Eu posso mudar aqui. Vou pôr 100. E daí, ele distorceu. Então, eu tenho que pôr proporcional. Se eu colocar 100 por 100, ela não vai ficar exatamente quadradinha como ela era antes, na proporção que ela era antes, né? Porque ele não estava 200 por 200. Aí, aqui eu posso reverter, ó, redefinir, né? Clico aqui, ele volta ao que ela era antes. Outra opção de tamanho é que eu posso pegar aqui e puxar no canto. Aí, no canto, ele vai proporcional. Se você quer evitar de ir mais para um lado e menos para o outro, você segura o Shift. Segurando o Shift no teclado e arrastando aqui, ele vai mudar exatamente os dois lados da imagem. Aí não corre o risco de você distorcer ela, deixar achatada ou mais comprida, né? Então, solto o mouse, solto o Shift, alterei o tamanho. Aqui ele já mostra que tamanho ficou na largura e na altura. Eu quero reverter novamente, clico aqui. Vou reverter outra vez essa imagem. Ainda que eu tenho o espaço vertical e o espaço horizontal, vou colocar aqui 50. Esse 50 é o espaço vertical entre o objeto mais próximo que eu tenho dela e a imagem. Então, no meu caso, o texto e a imagem. Se eu der um Enter aqui e for digitar alguma coisa, ele ficou 50 pixels distante da minha imagem. Aí eu vou alterar aqui novamente. Vou tirar. Aí ele ficou bem juntinho. O espaço horizontal é aqui, do lado. Então, vou pôr também 50. Ela ficou 50 para cá, ó, da margem. Se eu for escrever alguma coisa aqui, vai ficar 50 pixels também do lado. Então, ali, a distância horizontal e vertical da imagem. Origem, da onde que eu trouxe ela, ele mostra o nome e a pasta, se ela estiver dentro de uma pasta. Link, que nós não vamos criar agora, então nem o destino, nem aqui mudamos, só no link, na hora de criar o link. O Alt, que é o que eu falei. Clique aqui. Esse Alt aparece quando eu passar o mouse, deixar o mouse parado em cima da minha imagem na visualização. Eu vou mostrar depois, só que como eu falei, em alguns casos ele funciona no Internet Explorer.
No Firefox ele não funciona, mas eu vou mostrar um esqueminha para fazer ele funcionar esse Alt aqui. Ainda aqui eu tenho as opções para editar. Como padrão, eu tenho o Fireworks instalado como editor de imagem, então ele vai editar através do Fireworks. Aqui eu tenho as opções de editar configurações, eu clico aqui e eu posso alterar a forma desse arquivo. O formato que eu tenho é PNG, eu não quero PNG, eu posso trocar para JPG. A qualidade também. E na hora que eu der um OK aqui, ele vai pedir para salvar essa imagem com outro nome, com o nome JPG. Se eu clicar em salvar, eu vou criar uma cópia dessa imagem como JPG agora, porque antes ela estava como PNG. Ainda eu tenho aqui a opção, como eu alterei para JPG, agora o editor padrão ficou o Photoshop. Então, conforme o tipo da imagem, ele altera o editor aqui, porque eu tenho os dois. Na minha máquina eu tenho o Photoshop e o Fireworks. Os dois eu posso usar para editar as imagens. Ainda eu tenho aqui a borda, eu quero uma borda de 5 pixels, aí ele aparece aqui a borda, só que sempre ela vai ficar na cor padrão, então no caso preta. Depois eu mudo, se eu quiser eu posso criar um estilo, eu mostro também como fazer isso. Tenho aqui a opção de cortar, clico em cortar, ele vai dar uma mensagem dizendo que eu vou afetar definitivamente essa imagem, vou mandar nem mostrar isso aqui, e OK. Ele vai formar uma marcação sobre essa imagem, eu clico e arrasto para definir o que eu quero cortar. Posso mover aqui também. O que está dentro dessa seleção vai ficar. Então, depois que eu fiz a seleção, clico 2 vezes e ele corta. A minha imagem vai ficar menor, vai ficar naquele aquele espaço que eu defini na seleção para o corte. Também aqui eu tenho a opção para alterar o brilho e o contraste. Clico aqui, vai abrir essa janelinha onde eu posso alterar o brilho da minha imagem, deixar ela com mais brilho, menos brilho, contraste também, mais contraste, menos contraste. Posso deixar então ela bem clarinha, né? Espécie de uma marca d'água. Depois é só dar um OK. A nitidez a mesma coisa, clico aqui, altero a nitidez. Então são alguns pequenos ajustes que você pode fazer na sua imagem diretamente no Dreamweaver, sem precisar ir para um editor de imagens. E aqui o alinhamento. Esse alinhamento aqui é relativo ao texto. Eu vou colocar essa imagem, eu vou clicar sobre ela aqui e vou arrastar, vou posicionar ela aqui no começo do meu texto. O texto que eu digitei, que eu tenho aqui, sempre fica na base dela. Aqui para cima não consigo pôr nada. Se eu alterar o alinhamento, eu posso fazer esse texto subir aqui. Então, clico na minha imagem, ela tem que estar selecionada. Aqui embaixo no alinhar, eu vou escolher se eu quero a direita, a esquerda, no meio. Eu quero a esquerda. Clico aqui e vai ficar à esquerda. A minha imagem vai ficar à esquerda do texto. Aí eu posso definir um espaço horizontal aqui, 10 pixels. Para o meu texto ficar mais longe da minha imagem aqui. Então, selecionando a imagem, eu altero o alinhamento e também o espaço aqui. Qualquer imagem que eu inserir, eu posso fazer isso. Eu vou inserir uma outra no lado desse texto aqui, ó. Então, vou clicar aqui, na frente do texto, venho aqui na opção de inserir imagem. Eu vou pegar uma imagem que está em outra pasta, está aqui na pasta curso. Eu quero esse computador aqui. Então, eu clico sobre ele, clico em OK. Como está definido o site para essa pasta, ele pede para salvar lá. Eu coloco que sim. Salvo, OK. Essa imagem é bem grande, vou segurar o Shift, pego no canto e vou diminuir um pouco o tamanho dela. O meu texto ficou na base, eu quero à esquerda, deixo a imagem clicada, alinhar, esquerda. Aí o meu texto ficou
alinhado do lado da minha imagem. Vou clicar na imagem, vou pôr também um espaçamento aqui para ficar um pouquinho mais longe. Se eu quiser cortar um pouco a imagem, posso cortar, redefinir, enfim, aquelas propriedades padrão que eu mostrei. Aqui na opção Alt que eu falei, clique aqui, vamos ver, nessa imagem eu tinha colocado. Vou dar um F12. Quando eu ponho o mouse em cima aqui, não acontece nada, porque eu estou com o Firefox. Mas em muitos casos nem no Internet Explorer aparece. Então nós vamos alterar. Eu vou clicar sobre a imagem, vou dividir o meu código aqui e vou achar aqui no código fonte, ó, esse IMG é relativo à imagem. É a tag que insere a imagem, ó. Então eu tenho tudo que eu alterei. IMG, o caminho da minha imagem, o nome dela, o alt que eu coloquei aqui, o tamanho, o espaçamento, a borda, o alinhamento, todas as propriedades que eu alterei aqui, ele gerou um código no meu código fonte. No lugar desse alt, eu vou trocar para title. Só troco o alt pelo title. Vou salvar e vou visualizar. Agora eu deixo o mouse parado em cima, ele mostra, ó, clique aqui. Ok? Então, você pode definir o alt, vou clicar aqui, vou definir o alt, por qualquer coisa aqui, e depois no código fonte, eu venho aqui e altero o alt para title. Não precisaria nem eu pôr aqui, tá? Eu poderia vir direto aqui, procurar e digitar tudo. Mas se eu coloco aqui, eu venho direto e já troco só o alt, fica mais prático, né? Enfim, eu acho que fica mais prático. Então, vamos visualizar também aqui. Beleza. O title funciona em qualquer navegador, tá? Diferente do alt, que não funciona em alguns deles. Ainda eu posso criar um estilo para essas imagens. Eu vou criar aqui, no meu estilo CSS, vou clicar aqui no maisinho. Vou pôr um nome, imagem. Fonte não precisa, eu quero borda. Vou vir para borda, vou deixar igual para tudo. Vou escolher uma borda inset, tamanho de 10 pixels e a cor verde. Ok. Agora, clico na minha imagem. Venho aqui na classe e escolho imagem. Aí ele colocou uma borda diferente na imagem. Quero pôr nessa também? Clico aqui, classe, imagem. Posso deixar um estilo definido para todas elas. Ah, não gostei, quero alterar alguma coisa? Clique 2 vezes sobre o estilo aqui e faça as alterações do que você quiser aqui. Vamos pôr uma outra cor aqui. Salvar e visualizar. Ok? Tá pronta a formatação da imagem. Então, dessa forma, aqui ele ficou um pedaço verde, tá? Mas nada a ver, porque ele não atualizou. Quando você der F12, você vai ver lá que ele fica daquela forma, com um sombreamento mais claro do lado, né? Porque por causa do formato, né? O formato da nossa borda que nós escolhemos aqui, ó. Borda, esse inset. Vamos escolher o double. Esse aqui, dot. Pontilhado, né? Ok? Então, aí você pode escolher o formato que você quiser aqui para as bordas da sua imagem. E vai visualizando, vai salvando e visualizando para você ver como que fica. Então, sobre as imagens, é isso. É só você inserir, elas precisam estar na mesma pasta. Se elas não estão, você pede para salvar na mesma pasta do seu site. Aí, clicando sobre elas, você tem as opções aqui de propriedades que você pode alterar dessa imagem. Por essa aula só, até a próxima.